Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Raimundo de Castro e vamos para mais uma aula do nosso curso. O nosso assunto de hoje é sobre redes de computadores, tá? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo essa videoaula. Pessoal, aqui a gente vai ver alguns conceitos básicos relacionados às redes de computadores. Esse conteúdo ele é um conteúdo bem amplo. É tão amplo que existe, por exemplo, cursos técnicos específicos só em rede de computadores, cursos superiores e cursos de pós-graduação também, tá? Então aqui a gente vai passar algumas informações básicas para vocês. Primeiramente, o que é uma rede de computadores, né? A rede de computadores, ela é um conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, tá? E tudo isso é interligado por um sistema de comunicação, que são os meios de transmissão e os protocolos. Então, a gente tem na rede vários computadores, clientes, por exemplo, tem a internet e tem o servidor. E entre o servidor e o cliente, a gente tem vários meios de transmissão e também meios de protocolos, certo? Mais na frente, próximos slides, a gente vai explicar detalhadamente como que são esses meios de transmissão e o que são esses protocolos, certo? Bom, as redes de computadores, elas são utilizadas para as mais diversas finalidades, tanto em empresas, instituições privadas, como nas nossas residências, tá? Por exemplo, são utilizadas para compartilhar recursos, impressoras, licenças de software, elas permitem uma maior confiabilidade por meio de replicação de fontes de dados, tá? Permitem a economia de dinheiro. Por exemplo, atualmente ninguém tem mais telefone fixo. Uma das formas de você fazer ligação é através da telefonia IP, que é chamada de VoIP, Voice on Internet Protocol. Voz através do Internet de Protocolo, tá? Permite também fazer videoconferência. Por exemplo, você não tem que se deslocar de um lugar para o outro para fazer uma conferência pessoalmente. Você pode fazer uma videoconferência de qualquer lugar que você estiver conectado à internet, tá? É um meio de comunicação eficiente entre os empregados de uma empresa, através do e-mail, pode utilizar redes sociais, pode fazer o comércio eletrônico, vendas de produtos e serviços, acesso às informações remotas, jornais, bibliotecas digitais, livros digitais, comunicação entre pessoas através de redes e de aplicativos de mensagens instantâneas, permite um entretenimento interativo com acesso a músicas, filmes, vídeos, tá? Permite jogos, permite comercialização, enfim. O uso das redes de computadores atualmente está cada vez maior. Bom, e como acontece a conexão entre essas redes de computadores? Como acontece a rede de computadores? O principal modelo de conexão de rede de computadores é o modelo cliente-servidor. Trata-se de uma configuração muito comum em redes de computadores que emprega esse modelo. O cliente solicita o recurso ao servidor. Nessa imagem aqui, a gente tem um exemplo disso. A gente tem um servidor que está conectado à internet. E aqui a gente tem os computadores clientes que também estão conectados à internet. Então, esses computadores clientes estão solicitando o serviço deste servidor, tá? Então, vamos lá. O que é um servidor? Servidor, como o próprio nome já diz, ele é um computador que tem o objetivo de servir. Servir quem? Servir aos clientes. Quem são os clientes? Somos nós, eu e você, tá? Então, esse computador servidor, ele é um computador com uma alta capacidade de processamento e armazenamento de dados. O que tem lá dentro dele? Dentro dele tem todos os recursos que a gente utiliza na internet. Os computadores servidores no mundo são vários, né? São milhares, são milhões. E aí, nós somos os clientes, seja por celular, por notebook, computador comum, tablet.
a gente solicita o serviço e esse computador servidor envia esse serviço para o nosso computador cliente. Que serviço é esse? O acesso a um site, um vídeo no YouTube, esse vídeo aqui dessa videoaula, por exemplo, tá? Uma imagem, enfim, todos os conteúdos que estão na internet são acessados dessa forma. Nós somos os clientes que acessamos esse serviço que está disponível no computador servidor. Bom, para nos conectarmos à internet, nós precisamos de alguns equipamentos que são específicos relacionados à rede de computadores. Um dos equipamentos que a gente utiliza é o modem, que é a sigla de modulador-demodulador. Ele é utilizado para transformar sinais analógicos em digitais e sinais digitais em analógicos. É basicamente o aparelho que faz a conexão aí do sinal de internet que vem pelo cabo e é transmitido para o computador. O outro equipamento também que a gente utiliza é o roteador. Principalmente no mundo atual, a gente utiliza os roteadores sem fio, que vão nos fornecer uma rede Wi-Fi. Como a gente está cada vez maior o número de equipamentos sem fio, né? Nossos celulares, nossos notebooks, nossos tablets, então o roteador é um dos aparelhos essenciais. A gente também tem a placa de rede. A placa de rede, ela está dentro dos nossos aparelhos, dentro do celular, dentro do notebook. Ela que recebe esse sinal de internet e processa ele. E nas empresas que fornecem a internet para a gente, eles têm alguns outros equipamentos. Dentre eles tem o hub, tem o switch e tem o access point. São aparelhos utilizados para interconectar a rede e interconectar os computadores, tá? Bom, basicamente, para que nós temos a rede de computadores, a gente precisa de meios de transmissão. Existem dois tipos de meios de transmissão: os meios guiados e os meios não guiados. Os meios guiados são os cabos de par traçado, cabo coaxial e fibra óptica. Então, qualquer tipo de cabo ele vai ser um meio guiado. Os dados eles vão trafegar através daqueles cabos. E os meios de comunicação não guiados são as redes terrestres sem fio, são as redes de satélite, são redes de raio laser, elas são transmitidas pelo ar. Dentre esses dois meios de transmissão aqui, um dos mais utilizados são as transmissões guiadas. Elas são mais eficientes, né? Inclusive, a transmissão da internet entre os continentes é feita através de cabos, tá? Esses cabos, eles interligam os continentes por dentro do oceano, certo? Bom, e aqui a gente tem alguns tipos de rede, tá? Basicamente, a gente tem três tipos de redes. O primeiro tipo são as redes locais. Essas redes locais, elas são também chamadas de LAN, Local Area Networks. São redes privativas que permitem a interconexão de equipamentos presentes em uma pequena região. Por exemplo, em uma universidade, em uma empresa ou até mesmo na nossa casa, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma rede local, de uma LAN. A gente tem aqui um switch, que ele vai fazer a distribuição da rede, o aparelho que faz a distribuição da rede, e conectado nesse switch, a gente tem vários aparelhos. A gente tem desde computadores e tem também impressoras ou outros dispositivos que a gente queira conectar aí nessa rede, tá? Então, a LAN é uma rede local, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, por exemplo. Outro tipo de rede são as redes metropolitanas, ou WAN, Metropolitan Area Network. É basicamente uma grande versão de uma LAN bem grande, né? Essa distância entre os equipamentos ligados à rede começa a atingir distâncias metropolitanas, ou seja, uma distância de uma cidade, tá? Então, a MAN, Metropolitan Area Network, são as conexões de várias LANs. Quando você junta várias LANs, você tem uma MAN, Metropolitan Area Network. É uma rede de uma cidade inteira, por exemplo.
E aqui a gente tem as redes de longas distâncias, que são chamadas de WAN, Wide Area Network. Ela cobre uma área geográfica grande, por exemplo, um país inteiro ou um continente. Tá? Os hospedeiros da rede são conectados por uma sub-rede de comunicação. A sub-rede é composta de dois elementos, linhas de transmissão e elementos de comutação, tá? Que são os roteadores, certo? Então, na WAN, Wide Area Network, a gente tem a junção de várias LANs ou de várias WANs. A WAN é uma rede que cobre, por exemplo, o país inteiro ou um continente inteiro. Bom, e aqui a gente tem a topologia da rede, né? Topologia é um padrão, é um modelo no qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros componentes da rede, né? Trata-se de uma estrutura lógica da rede. Ele pode ser descrito fisicamente ou logicamente, tá? E existem várias formas nas quais se pode organizar a interligação entre cada um dos nós, ou computadores dessa rede, certo? A topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede, enquanto que a lógica descreve o fluxo dos dados através da rede. Tá? Então, a gente tem a topologia física, que é como os aparelhos estão conectados fisicamente, e tem a topologia lógica, que é como os dados trafegam entre os equipamentos que estão conectados naquela rede. Tá? Então, aqui a gente tem os tipos de topologias que estão sendo utilizados. Um dos primeiros tipos é a topologia de barramento, onde todos os componentes são ligados em um mesmo barramento físico de dados. Essa imagem aqui mostra isso. Imagine que cada uma dessas bolinhas verdes aqui é um equipamento conectado na rede, né? Computador, uma impressora, um celular, tá? Então, apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode escrever no barramento num dado momento, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui nessa rede, uma máquina vai enviar os dados e receber de cada vez, tá? Embora a gente tenha vários aparelhos conectados, apenas um vai enviar o dado de cada vez. Quando aquela máquina envia, se outra tentar enviar, vai dar que a rede vai estar ocupada, certo? O outro tipo de tipologia, aliás, topologia, é a estrela. Ela é uma das mais comuns atualmente e utiliza cabos de par traçados e um concentrador como ponto central da rede. Aqui, nessa imagem, a gente tem o exemplo desse tipo de topologia de estrela. Ela é chamada assim porque ela tem justamente a forma de uma estrela. Então, aqui a gente tem no centro o conector, que pode ser o servidor, um switch, tá? E aqui ao redor a gente tem os dispositivos que estão conectados, podendo ser vários tipos, computador, impressora, e eles podem enviar e receber os sinais ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada um tem sua conexão individual, uma não vai atrapalhar a outra. A topologia anel, os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado, em formato de anel. Aqui nessa imagem a gente tem essa ilustração. Tá? Uma das principais desvantagens aqui é que, para que os dados passem de um dispositivo para o outro, se um desses dispositivos der algum tipo de problema, então a rede ela vai ficar incomunicável, ou não vai conseguir fazer a transmissão dos dados para os outros dispositivos. E a gente tem também a topologia malha. Ela é muito utilizada em várias configurações e facilita a instalação e configuração de dispositivos em redes mais simples. Todos os nós estão atados a todos os outros nós. Essa topologia malha, como vocês podem ver aqui nessa imagem, todos os nós, ou seja, todos os dispositivos estão conectados diretamente uns com os outros. Então, se houver problema num desses dispositivos, os outros não terão problema para fazer a transmissão de dados. Bom, e para que a gente consiga acessar isso tudo, a gente precisa da internet, né? O que é a internet? A internet é a rede mundial de computadores. Ela
elas são interligadas através de linhas de telefone, linhas de comunicação privadas, cabos submarinos, que eu falei anteriormente, que a conexão da internet entre os continentes é feita através de cabos submarinos. Então, existem diversos cabos ligando, por exemplo, o Brasil à Europa, o Brasil aos Estados Unidos, os Estados Unidos à Europa, e assim com os demais continentes. Tá? Pode ser também através de satélite e uma série de outros dispositivos. Né? Bom, a internet propriamente dita nasceu em 1969 nos Estados Unidos e originalmente ela era utilizada para interligar os laboratórios de pesquisa e ela se chamava ARPANET. Né? Com o passar do tempo, essa rede ela foi crescendo e tendo bastante sucesso, tá? E com isso, os computadores naquela época eles eram extremamente difíceis de lidar. Somente algumas instituições possuíam internet, tá? No entanto, com a elaboração de software, interfaces cada vez mais fáceis de manipular, as pessoas foram se encorajando a participar da rede, né? Bom, e o grande atrativo da internet é a possibilidade de se trocar e compartilhar ideias, informações e os mais diversos tipos de dados. Isso que tornou a internet cada vez mais popular e que cresce cada dia mais, devido a esse sucesso e disponibilidade de recursos que a gente pode utilizar. Bom, para que a gente tenha para que a gente consiga acessar a internet da forma que a gente acessa atualmente, um dos principais motivos disso foi a criação do serviço www, que é o World Wide Web. Foi criado em 1991, né, na Suíça, por um cara chamado Tim Berners-Lee. Ele concebeu esse serviço como uma linguagem que serviria para interligar computadores de laboratório e outras instituições de pesquisa e exibir documentos científicos de forma simples e fácil de acessar. Tá? Então, o que é o www? É um tipo de linguagem que permite a comunicação entre os computadores. Né? Atualmente, esse serviço de www é o que mais cresce. Tá? E ele está diretamente interligado com o hipertexto, que é o que a gente vai explicar num dos próximos slides. Né? Os textos e imagens são interligados por meio de palavras-chave, tornando a navegação simples e agradável. Essa é a principal funcionalidade do sistema www. Tá? Todo endereço de site ele começa com www para indicar que eles utilizam esse protocolo, esse sistema. Bom, para que haja conexão na internet, para que vocês consigam se conectar à internet, ela utiliza de vários protocolos. Um desses protocolos é o protocolo TCP/IP. TCP é a sigla de Transmission Control Protocol e IP é a sigla de Internet Protocol. Bom, são dois protocolos, o TCP é um protocolo, o IP é outro, mas na literatura ele aparece como sendo um protocolo só, TCP/IP. É considerado o protocolo principal da internet, né? É o protocolo padrão da internet, né? E o protocolo principal da família de protocolos que dá suporte ao funcionamento da internet e seus serviços. Tá? Então, o TCP/IP pode-se dizer que a parte TCP é responsável pelos serviços e a parte IP é responsável pelo roteamento. Tá? Então, a gente tem os dois protocolos, que no final são chamados de um só, TCP/IP. No entanto, o que acontece? O TCP é responsável pelos serviços, tá? O que são os serviços? São aquilo que você acessa, os sites, músicas e vídeos, tá? E o protocolo IP é responsável pelo roteamento, ou seja, pelo caminho, tá? Pela forma de como aquele serviço chega até o seu computador. E para que a gente possa acessar a internet, a gente precisa dos domínios, né?
Então, se não fosse esse conceito de domínio, como fosse acessar um determinado endereço na web, teríamos que digitar o seu endereço IP, tá? Então, por exemplo, para acessar o site do Google, ao invés de você digitar www.google.com, você teria que digitar um número IP correspondente àquele domínio. Então, o domínio, pessoal, ele facilita a nossa memorização de endereços de site, tá? Por quê? Porque no final, todos os sites, todos os domínios, eles são identificados por um IP, no entanto, eles têm um domínio. E através desse protocolo, que é chamado de DNS, Domain Name System, é que é possível associar um endereço de um site ao número IP na rede, tá? Então, o formato mais comum de um endereço na internet é algo como isso aqui, ó, http://www.nomedaempresa.com.br, tá? O que isso significa? HTTP é o tipo de protocolo, www é a convenção que indica que o endereço pertence à web, tá? Nome da empresa é o nome da empresa ou instituição que mantém o serviço, né? Com indica que ele é um domínio comercial e BR indica que ele foi registrado no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, seria o S. Se fosse na Inglaterra é Reino Unido, United Kingdom, seria o K, por exemplo, ou poderia ser um endereço também somente com .com, sem o BR no final, tá? Então, aqui é o endereço de um site, tá certo? Então, toda vez que você vê esse www, o nome da empresa, da instituição, da pessoa, terminado por .com ou .br, ele é o endereço de um site. Sendo que essa terminação aqui, pessoal, existem vários tipos de terminações, tá? Desde o .com, por exemplo, existe o .edu, .pro, ponto online, ponto digital. Existem vários tipos de terminações. Bom, a URL de Uniform Resource Location significa localizador padrão de recursos. Trata-se de um endereço de um recurso, um arquivo, uma impressora, um site na internet, uma imagem na internet, tá? Tudo disponível em uma rede, a internet, né? Ou também pode ser em uma rede corporativa, numa intranet, por exemplo. Num dos próximos slides a gente vai ver o que é o conceito de intranet. Tá? Então, a URL tem a seguinte estrutura. Tem o protocolo, tem o nome da máquina, e tem o caminho e tem o nome do recurso. Tá? Aqui a gente tem o exemplo de uma URL. Tá? Tá aqui o protocolo, https://www, tem o nome da máquina, google.com, é no serviço do Google, e aqui tem o endereço, o restante do endereço, que está utilizando o navegador Firefox e está fazendo uma pesquisa sobre internet. Tá? Então, a URL, ou algumas pessoas chamam também de link, né, é o endereço de algo específico. Tá? Bom, um outro protocolo também que a gente utiliza para acessar a internet é o HTTP, tá? E a gente tem também o hipertexto. O que é o HTTP? É o protocolo responsável pelo tratamento de pedidos e respostas entre clientes e servidor na World Wide Web. Os endereços web sempre iniciam com http://. A gente não precisa digitar isso porque o navegador que a gente está utilizando, ele já coloca isso automaticamente, tá? E HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto, tá? E o que é o hipertexto? Hipertexto são textos ou figuras que possuem endereços vinculados a eles. Essa é a maneira mais comum de navegar pela web, tá? Então, o hipertexto ele permite que você acesse um outro conteúdo. A forma mais comum de reconhecer o hipertexto, quando você posiciona o mouse em cima, ele se transforma em uma mãozinha, tá? E se você clicar, você vai ser levado para um outro conteúdo. Que conteúdo é esse? Depende, pode ser um outro texto, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, enfim, os mais diversos tipos de conteúdo.
E para acessar a internet, a gente precisa de um tipo de software que é chamado de navegador, né? Ele é um programa que mostra as informações da internet na tela do computador do usuário, além de também serem conhecidos como browser ou web browser, tá? Então, veja bem, navegador, browser ou web browser, tudo são a mesma coisa e têm a mesma finalidade, tá? Eles funcionam em computadores, notebooks, dispositivos móveis, aparelhos portáteis, videogames, smart TVs atualmente, né? E desde que estejam conectados, desde que esses aparelhos estejam conectados à internet, tá? Um navegador de internet ele condiciona a estrutura de um site e exibe qualquer tipo de conteúdo na tela da máquina usada pelo internauta, certo? Aqui tem uma lista de navegadores mais utilizados. O Firefox, tá? O Internet Explorer, que ele ainda existe em algumas máquinas, né? O Google Chrome, tá? Safari, e Opera, tá? E existem outros, no entanto, esses aqui são os mais utilizados. Bom, e a intranet, pessoal? É importante a gente conhecer esse conceito de intranet para não confundir com internet, tá? O nome é esse mesmo, tá? Intranet, não está escrito errado. Então, o que, que é isso? A intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolo da internet, porém ela é de uso exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos, tá? Então, pessoal, a intranet é uma rede privada de uma empresa, de uma instituição, por exemplo, né? Essa intranet é um dos principais veículos de comunicação em corporações. Então, através da intranet, o fluxo de dados, a centralização de documentos, formulários, notícias da empresa, etc., é constante e tem o objetivo de reduzir os custos e ganhar velocidade na divulgação e distribuição de informações. Tá? Então, basicamente, qual é a diferença? A internet, tudo que está na internet é de acesso, digamos, de certa forma, público a todos. Tá? Já a intranet, ela é uma rede privada de uma empresa, de uma instituição, com acesso exclusivo aos colaboradores, aos funcionários, a quem trabalha nessa empresa. E uma das formas de comunicação na internet que a gente bastante utiliza é o e-mail, né? O endereço de correio eletrônico ele obedece à seguinte estrutura. A gente tem aqui como você reconhecer que trata-se de um endereço de e-mail através deste símbolo, que é chamado de arroba, tá? Então, toda vez que o endereço tiver um arroba, ele é um endereço de e-mail, tá? Então, à esquerda do símbolo fica o nome ou apelido do usuário e à direita fica o nome do domínio que fornece o acesso, ou seja, o nome do provedor do serviço de e-mail, tá? Então, aqui a gente tem maria@gmail.com. À esquerda do arroba, a gente tem Maria, que é o apelido do usuário, certo? E à direita, a gente tem a empresa, o provedor de e-mail que está fornecendo esse endereço, tá certo? No entanto, quando você vai criar um e-mail, às vezes você quer colocar aqui o seu nome ou o seu nome e sobrenome, mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque aquele e-mail já foi registrado por uma outra pessoa que tem o mesmo nome que você. Então, algumas vezes você vê um e-mail, por exemplo, seguido do nome da pessoa, aqui no apelido, o nome e uma série de números, ou a data ou um ano de nascimento, ou alguma coisa desse tipo, tá? Isso é porque aquele e-mail que a pessoa tentou criar, ele já existia. Então, se o e-mail já foi criado, você não pode mais criar aquele apelido. Você tem que escolher um outro, né? E atualmente existem muitos servidores de webmail, né, de correio eletrônico. Então, a gente tem o Gmail, a gente tem o Yahoo, a gente tem o Outlook e alguns outros. Tá? O acesso para criar o e-mail é grátis, tá? Basta acessar, se cadastrar e criar o seu endereço de e-mail e, a partir daí, utilizar o serviço. Então, pessoal, essa foi a nossa aula.
Obrigado pela atenção e até a próxima.